Boa noite. Boa noite ao professor Luiz, ao coordenador do curso de jornalismo, professor Flávio, aos alunos, professores e demais presentes. A minha fala, então, como o professor Flávio comentou, vai ser um breve panorama histórico da Ucrânia e por que está havendo essa crise, né? Como ela começou e por quê, até os acontecimentos de hoje. Então, vamos iniciar com a localização, né, da Ucrânia. Ela fica na Europa Oriental. Parece ser um país muito grande, se comparado com os próximos, e, em termos de Europa, sim, ela é o maior país depois da Rússia europeia. Então, ela faz fronteira com a Rússia, com a Bielorrússia, com a Polônia, com a Eslováquia, com a Hungria, Romênia, Moldávia e o Mar Negro. Apesar da gente nunca estudar nas aulas de história a Ucrânia, ela nunca foi um vazio geográfico. E, se a gente for analisar alguns fatos, sempre aconteceram muitas coisas, mas que a bibliografia ela não chega até nós, não existe pouquíssima bibliografia sobre especificamente a história da Ucrânia e a análise dos fatos que já aconteceram nessa região. É uma região que já foi, que tem vestígios de ocupação humana de milhares de anos, que pouco ou nada se sabe sobre essa população, e que se fala, a língua oficial é o ucraniano, mas também se fala outras línguas, como o russo, que, principalmente na parte leste, né, da Ucrânia, próximo à Rússia. Então, a parte oriental ela tem um vínculo cultural maior do que a Rússia, né, do que com o restante da Europa. Essa região ela se tornou um polo de cultura bastante forte durante a Idade Média. Então, com a formação do Principado de Kiev ou Principado de Rus Kievana. Esse principado ele não corresponde exatamente às fronteiras do que é a Ucrânia hoje, mas principalmente a parte central, e ele acabou sendo o predecessor de três países: a própria Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia. Inclusive, quando a gente estuda a história da Rússia, do Império Russo, esse Principado de Kiev ele teve uma dinastia que é considerada a primeira dinastia russa, que é a dinastia Rurik, que depois vai ser substituída pela dinastia dos Romanov, que vem até o século XX. Esse principado ele vigorou do século IX ao século XII, tendo seu apogeu até o século XI, e, a partir do século XI, ele começou a sua fragmentação, e essa fragmentação ela chegou ao seu ponto máximo no século XIII, com a invasão dos mongóis. E, a partir daí, essa região, que corresponde mais ou menos ao Estado Nacional Ucrânia de hoje, foi habitada e dominada por diferentes povos. No século XIV, a maior parte foi anexada pela Polônia, e a parte oriental formou, então, o Grão-Ducado da Lituânia. No século XVII, ela ficou dividida em 3 regiões. No centro se formou um estado dominado pelos cossacos. Quem eram esses cossacos, que eles existem até hoje? Eles eram servos
que fugiram da gleba e fundaram na Ucrânia comunidades independentes. Eles acabaram se tornando bastante importantes na defesa de fronteiras e, ainda no século XVII, eles acabaram sendo incorporados ao exército do Império Russo e bastante utilizados na repressão às manifestações populares. Então, o centro da Ucrânia, então, se forma um Estado militarizado, autônomo. Na parte próximo à Rússia, ficou dominada pelo Império Russo e, na parte oeste, pela Polônia. No final do século XVIII, a Polônia ficou dividida. Foi ocupada, então, a parte entre dois impérios, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, ficando a Ucrânia igualmente dividida. Então, essa ocupação, a Polônia vai lutar durante todo o século XIX pela sua independência, o que vai acontecer somente após a Primeira Guerra Mundial. Então, essa partilha permanece até a Primeira Guerra Mundial. Terminada a Primeira Guerra Mundial, nós temos o colapso dos grandes impérios, tanto o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, associado à Revolução Bolchevique, em 1917, e também ao nacionalismo, não só da Ucrânia, mas também de outros estados, acabaram, então, declarando a sua independência, não fazendo mais parte do Império Russo nem da Polônia, mas a parte ocidental acabou ficando ainda com a Polônia, e o Centro-Oriente se tornou, então, a República Socialista da Ucrânia, em 1919, e acabou, então, sendo anexada pela União Soviética como União Socialista Soviética da Ucrânia. Isso permanece até 1990, né, quando, então, o colapso da União Soviética, a Ucrânia, então, se torna independente. Então, uma das 15 repúblicas. Por incentivo do, então, presidente russo, o Boris Yeltsin, houve a formação da SEI, ou da Comunidade dos Estados Independentes, do qual a Ucrânia ainda faz parte. Então, daquelas 15 repúblicas, 11 faziam parte da SEI, só ficando, então, a Letônia, a Estônia, a Lituânia e a Geórgia, que não participaram. Hoje são 10 membros efetivos e um associado, que é o Turcomenistão, que na formação da SEI fazia parte. O Turcomenistão se retirou e acabou voltando como um membro associado e não um membro efetivo. Qual é a importância da Ucrânia regionalmente, economicamente falando, por exemplo? A Ucrânia, ela tem 65% do seu território é coberta por planícies extremamente férteis, onde ela produz principalmente cereais: trigo, milho, cevada, girassol, algodão, entre outras coisas, frutas, verduras e etc. Tanto que ela é considerada o celeiro da Europa, por essa produção. Essa economia da Ucrânia, ela ficou bastante prejudicada no final da União Soviética, nos anos 90, e ela foi se estabilizar somente por volta de 1999, ela foi se estabilizando. E, claro, as planícies da parte oriental, elas não são tão férteis quanto as outras, mas milhares de famílias vivem da agricultura, e também tem a questão que essa região ela foi contaminada em função do acidente nuclear em 1986
de Chernobyl. Possui muitas jazidas de manganês, outros metais ferrosos e não ferrosos, jazidas de petróleo e gás natural que foram extremamente explorados durante a era soviética, então não resta muita coisa desses combustíveis. E a indústria mais desenvolvida é a indústria metalúrgica. Então, isso é uma herança da ex-União Soviética, que investiu já desde a época do Stalin na indústria pesada, né? Por ser um país socialista, não houve muito investimento na indústria de bens de consumo. Então, a grande produtora de ferro, de aço, a metalurgia é o que mais se destaca então na indústria, além da indústria com matéria-prima da agricultura, como o girassol e o algodão. A Ucrânia, ela exporta os seus produtos, em primeiro lugar, para a Rússia, segundo lugar, para a Turquia e, em terceiro, para a China. Mas ela é uma grande importadora, ainda da Rússia, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a Alemanha. A segunda maior importação é da Alemanha, e isso até demonstra porque essa posição da Angela Merkel, chanceler alemã, ser mais prudente do que outros países da União Europeia e até dos Estados Unidos. A Angela Merkel está começando a ver um pouquinho mais além do que a visão desses outros países do Ocidente. E, em segundo, seguindo a Alemanha, ela importa da China, do Cazaquistão e da Polônia. Antes de entrar nas questões atuais, eu acho que vale um parêntese em relação à Crimeia. A Crimeia, ela é essa região peninsular aqui em verde. Então, ela é uma península que está ligada por uma pequena faixa de terra à Ucrânia. Essa região ela foi habitada por inúmeros povos, celtas, romanos, gregos, hunos, turcomanos. Enfim, é um local estratégico, né? Russos, bizantinos, enfim, mongóis, entre outros. No século XVIII, ela foi incorporada ao Império Russo. E ela aparece, no século XIX, na história, com a Guerra da Crimeia. O que foi a Guerra da Crimeia? Isso tem a ver com a expansão do Império Russo. O século XIX é o século do imperialismo, do neocolonialismo, a busca não só de mercados consumidores para a indústria, a industrialização que estava ocorrendo na Europa, já chegando próximo à segunda fase da Revolução Industrial, busca de matérias-primas, mas também a busca de áreas de influência. E a intenção do Império Russo era se tornar uma macropotência regional. E ela desenvolve, durante o século XIX, a ideologia do pan-eslavismo, ou seja, de unir todos os povos de origem eslava sob a sua tutela. Só que aí tem uma outra questão, que a Península Balcânica ela tem uma população de origem eslava muito grande. E a ideia da Rússia era, então, tutelar esses povos, ter um controle sobre a Península Balcânica, mas, para isso, ela tinha que passar pelo Mar de Mármara até o Mediterrâneo. O Mar de Mármara ele se liga ao Mar Negro e ao Mediterrâneo por dois estreitos, o Estreito de Bósforo e de Dardanelos, e separa a Turquia europeia da Turquia asiática. Isso está sob controle turco. Então, um dos objetivos
do século XIX do Império Russo era justamente controlar esses estreitos. E aqui ela vai se chocar com os interesses turcos. A Crimeia ela era a base da frota naval no Mar Negro do Império Russo. Em 1853, a Rússia ocupa, então, a Península Balcânica e a Turquia responde com uma guerra. A frota turca foi rapidamente derrotada e a Inglaterra foi em auxílio da Turquia. Qual o interesse da Inglaterra nisso? Se a Rússia controla esses estreitos, ela pode bloquear a passagem da Inglaterra para a sua colônia na Índia. Junta-se a essa ajuda a França, que o maior interesse é mais o Napoleão III, então presidente francês, que queria mostrar que ele era realmente um herdeiro de Napoleão Bonaparte, e o Reino da Sardenha. O Reino da Sardenha, na figura do seu primeiro-ministro, o Camilo Cavour, que estava tentando unificar a Itália. E ele, então, acaba apoiando a Inglaterra e a França, tentando se destacar na política internacional e depois ter o apoio da França contra a Áustria, né, que ela lutava para eliminar da Península Itálica. Já em 1854, os russos foram expulsos aqui dos Balcãs e a Crimeia ela passa a sofrer um cerco naval, né, e terrestre. A Rússia foi derrotada e, no Tratado de Paz, ela foi obrigada a desistir, né, abrir mão das suas pretensões. Ela assina o tratado, mas ela não abriu mão das pretensões, tanto que essa vai ser uma das situações que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Na era soviética, então, a Crimeia ela pertence à República da Federação Russa. Só que, em 1954, o então presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev, ele dá a Crimeia de presente para a Ucrânia, por ocasião das comemorações dos 300 anos da união da Ucrânia Oriental com o Império Russo. Então, ela passa a fazer parte da Ucrânia até poucos dias atrás. Claro que, com o colapso da União Soviética, ela permanece fazendo parte da Ucrânia e isso provocou certos sentimentos na população, né, muito desagradáveis, principalmente da população russa, que não achava interessante ficar sob o domínio da Ucrânia, mas sim da Federação Russa. E ela permanece assim, então, 1992, até 1992, quando declarou a sua independência, tá, com o fim da União Soviética, mas acaba concordando em se manter unida à Ucrânia como um Estado autônomo. A partir de então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, elas tentam aumentar a sua influência ideológica sobre a Crimeia. Recentemente, em troca de 40 milhões de dólares em gás natural, a Crimeia permitiu que a Rússia instalasse uma base no sul da península. Essa base ela tem uma previsão de permanecer até 2042, quando esse acordo, então, seria revisto. É uma região estratégica, sempre foi, em função de ser
ela tem, geograficamente, ela é estratégica, ela é recortada cheia de baías, então tem essa possibilidade de instalação de portos, então ela é privilegiada em relação à entrada e saída de cargas de mercadorias, né? Quase 60% da população, aqui eu tenho um gráfico, 58,5% são russos, 24,4% ucranianos, 12,1% tártaros, 5% outros. E a Crimeia, ela passou recentemente a ser dominada por um governo pró-Rússia, né, e opositor ao novo governo interino da Ucrânia após a saída do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Bom, a crise ela inicia em final de novembro de 2013, quando o presidente então Yanukovych ele desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia e estreitar relações comerciais com a Rússia. 3 dias depois disso, iniciam as manifestações então, dos pró-Europa, querendo que o presidente, então, voltasse atrás na decisão. Só que, ao invés disso, já no final de dezembro, o Yanukovych e a Rússia assinam um acordo para retirar as barreiras comerciais entre os dois países. Os protestos eles vão se tornar mais violentos, já com algumas mortes e muitos feridos, mas a negociação entre governo e oposição não dá resultado. Conforme a exigência dos manifestantes, no dia 1º, o primeiro-ministro Mykola Azarov ele renunciou no final de janeiro de 2014, mas a crise não diminuiu. Em fevereiro deste ano, o presidente Yanukovych ele foi destituído da presidência pelo parlamento, acusado de incompetência para resolver as suas atividades, e foram marcadas eleições presidenciais para maio desse ano. Então, o presidente do parlamento, o Turchinov, ele assume a presidência interinamente até que as eleições ocorram. Bom, a legitimidade dessa presidência interina não é reconhecida pelo ex-presidente, o Viktor Yanukovych, que acabou buscando refúgio em solo russo. 1º de março, então, 1º de 2014, o parlamento russo aprovou o envio de tropas à Crimeia. No dia seguinte, a OTAN solicitou à Rússia que retirasse suas tropas. Bom, as tropas ainda estão lá, né? 4 de março, os Estados Unidos suspenderam negociações comerciais com a Rússia e anunciam uma ajuda à Ucrânia de $1 bilhão. 16 de março, a Crimeia fez um referendo sobre anexação, para ser anexada à Rússia. Todos vocês devem ter visto o resultado desse referendo, quase 100% a favor. Esse referendo ele não foi reconhecido como legítimo, foi acusado de uma farsa, de fraude, mas, a partir daí, a Crimeia não se considera mais obrigada a seguir as leis de Kiev. A União Europeia e os Estados Unidos, assim como a Ucrânia, não reconheceram esse referendo, considerado ilegal segundo a Constituição ucraniana e também segundo as leis internacionais. No dia 20 de março, a Duma, ou a Câmara Baixa do Parlamento russo, ratificou a anexação da Crimeia. O presidente interino da Ucrânia declarou que, abre aspas,
a Ucrânia não vai parar a sua luta pela libertação da Crimeia, por mais longa e dolorosa que seja. Fecha aspas, mas ontem ele ordenou a retirada das tropas ucranianas da Crimeia. No dia de ontem e no dia de hoje, houve a reunião do grupo do G8, agora denominado G7, porque a Rússia foi expulsa, né? Como todos sabem, o G8 são os países mais industrializados, mais a Rússia. E essa reunião, então, que foi feita ontem e hoje na Holanda, para discutir opções de como lidar com essa crise. O Obama, então, ele tenta convencer os governos do G7 a adotar sanções mais duras com a Rússia e, oficialmente, então, a Rússia foi afastada desse grupo, o que não abalou, né? Essa punição não abalou a Rússia, que alega que o G8 ele havia perdido o seu sentido depois da criação do G20 e que não é nenhuma tragédia para a Rússia não fazer mais parte do grupo dos 8. O grupo dos 7, então, pretende ampliar ainda mais as sanções econômicas contra a Rússia. Os investidores já retiraram cerca de 70 bilhões de dólares em investimentos. Na Crimeia, há uma grande preocupação da população com os apagões, porque a Ucrânia reduziu em 50% o fornecimento de energia, de luz. E um outro temor, por parte da OTAN, se refere ao fato da Rússia poder invadir o leste da Ucrânia. Então, ela já reuniu tropas suficiente para isso. Os porta-vozes russos dizem que eles negam essa intenção, mas eles também negavam a intenção da invasão, da anexação da Crimeia. Então, os fatos, até hoje, são esses. Então, vou passar a palavra para o professor Luiz e depois estou à disposição para responder questões. Bom, acho que até ultrapassei o tempo. Obrigada.